Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz de Jesus esteja presente na vida de todos vocês que estão me acompanhando aqui neste exato momento e que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de sua família. Amém? Olha, o apóstolo Reginaldo Rolim, ele traz uma forte mensagem de Deus para o Brasil. Durante uma de suas lives que ele compartilhou em seu canal, ele teve uma visão profética muito forte. E eu te peço que você deixe a sua opinião sobre o que o apóstolo diz em sua mensagem. Está bem? E além disso, eu também te peço que você compartilhe este conteúdo com mais pessoas, para que assim eles também venham estar sendo alertados por esta mensagem. Está bem? Preste muita atenção, mas muita atenção mesmo, e fique com o vídeo. Vamos esperar mais gente chegar? Vocês estão percebendo o que está acontecendo em território nacional brasileiro? Vocês estão percebendo o que está acontecendo em território nacional brasileiro? Vocês estão percebendo o que está acontecendo em território nacional brasileiro? É muito... Nossa, não sei, sabe, gente? Deixando entrar mais pessoas aqui. Deixa entrar mais pessoas. Enquanto vocês pensam um pouquinho aí, quero apenas conversar com vocês. Olha, eu estou mais ou menos assim, gente. Cheguei do monte, eu me deitei e dormi. E isso não acontece quando o céu não está em alerta. Só acontece quando o céu está em alerta. E eu dormi quando eu cheguei do monte. Assim que eu cheguei, eu tomei um banho e dormi. E quando eu dormi, eu tive outros sonhos. Lembre-se, você viu aí a live que eu fiz do monte. Eu tive... Eu tive uma visão no monte. Essa visão me deixou com medo, assim, porque eu vi algo muito real, eu posso dizer que é até surreal, Tamires Viana. Era um negócio surreal, gente. Era um negócio que, se você olhar para o meu aspecto agora, você vai ver que realmente eu me assustei com o que eu vi. Você vai ver um semblante um pouquinho de assustado. Eu me assustei no que eu vi lá no monte. Eu não queria nem falar mais sobre isso, não, sabe? Porque quando veio aquele... Não vou falar mais não, gente. Me perdoe, mas não vou falar não. Tá aí nessa livezinha de baixo que eu fiz no monte, vocês assistem aí. É um negócio sério. Mas eu venho aqui detalhar. Eu tive um sonho agora. O senhor disse, detalhe. Você vai detalhar. Para eles, cantora Antônia Amorosa, Deus abençoe. Lá em Sergipe. Antônia Amorosa, Sergipe. Você vai detalhar para eles esse sonho. E a Antônia Amorosa olhando para mim, vocês olhando para mim, você vai ver esse, o aspecto do apóstolo, tá? De aspecto que ele viu coisas grandes, gigantes. Alguém, né, espiritual vai dizer assim, um ele pode falar e a outra ele não pode. Ele só vai esperar acontecer. E a verdade é essa. Eu nunca vim pedir com tanta força, nem veemência, que vocês orassem mais de 300 vezes mais até amanhã meia-noite. Se é que dá para chegar até amanhã meia-noite.
Porque o reino espiritual está em guerra. Se o reino espiritual está em guerra, o físico vai sentir. Né? O físico vai sentir. E Deus, desta vez, ele colocou, eu falei numa live anterior, ele colocou uma proteção sobrenatural na parte da direita brasileira, das pessoas, e ele deu uma ordem, avance, né, no reino espiritual. E sempre Deus conduz as palavras. Deixa eu ler aqui enquanto chega mais gente, senão vai perder, eu vou ter que repetir. Então, compartilhe o link aí com mais 10 mil pessoas. Jeremias, capítulo 1. A palavra de Jeremias, filho de Milquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Deixa o teu linkzinho aí, o teu like, que é a tua curtida, hein? Não esquece de deixar a tua curtida. Quando você deixa a sua curtida, o YouTube vai notificar as pessoas que se interessam por este conteúdo. Então, a tua curtida, que é o teu likezinho, é muito importante. Você não tem noção quanto é importante. Nem eu tinha noção quanto era importante para que outras pessoas pudessem, né, que interessam por essa programação, através do teu likezinho, da tua curtida, só o dedinho, pá, pá. O YouTube aciona outras pessoas. Então, eu profetizo que aquele que deixar o seu like vai receber bênção. Compartilhe o link que está aí com mais 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Compartilhe o link que está aí com mais 7 mil pessoas. Gente, eu vou dizer uma coisa. Talvez eu diga só uma coisa que saia. Porque a nação verde e amarela, eu digo isso sempre, mas a nação verde e amarela era para estar aqui, nessa live. As pessoas que foram para Copacabana, as pessoas que foram para a Avenida Paulista, era para estar aqui nessa live agora. Todos. Essa live era para ter assim umas 100 mil pessoas agora, que amam o Brasil, era para ter umas 100 mil, 200, 300 mil pessoas. Essa live, nesse momento, era para ter 300 mil pessoas. Se no Brasil, me perdoe, vocês são maravilhosos, vocês são inteligentíssimos. Se no Brasil tivesse um político, me perdoe também, não estou chamando ao contrário, né? Porque nós estamos vivendo num mundo tão desigual, e eu até entendo, sabe, cheio de coisas, mas tivesse um político que fiscalizasse essa live, da parte das pessoas que querem o bem-estar do Brasil e tudo, e vissem, né, o que está sendo dito aqui, está acontecendo com 24 e 48 horas, até 72, eles jamais perdiam uma live. Jamais eles perdiam uma live. Jamais. Isso é impressionante. Eu olho o diminutivo, né, o curto velocidade das pessoas. A direita brasileira a direita, porque eu clamei lá no Monte hoje eu clamei. A direita brasileira, eles não sabem de nada. Nem a direita nem a esquerda. Não sabem de nada. De nada mesmo. A direita brasileira não sabe de nada. Só quem sabe é o espiritual. Se tivesse alguém menos com curiosidade aí, de querer saber as coisas, não adianta ligar para mim que eu não falo. Só falo através da live. Que tivesse querendo consultar a Deus para saber qual era os próximos acontecimentos, ou então se ele estivesse assistindo a live dessa,
eles iriam ver, pô, está sendo dito aí 24 horas antes de acontecer. Está sendo dito aí 48 horas antes de acontecer. 72 horas no máximo. Eles não têm cuidado, não, gente. Tem, não. Olha, se na live lá que foi no dia 29/4/2024, se tivesse político brasileiro, que se diz da parte do bem, que olhasse aquela live e visse o acontecimento depois do Bolsonaro, que foi dito que ele ia para o hospital, a live do dia 29/4/2024, e comparasse também de novo com a live do dia 7/4/2025, a live do dia 7/4/2025, que foi detalhado naquele sonho tudo que o Bolsonaro ia passar com 4 dias. Tudo. Brincadeira. Eu vou brincar com vocês aqui antes de começar, hein? Eu tenho uma coisa. Eu tô querendo ganhar tempo mesmo, porque eu tô querendo criar coragem para falar. Senão eu vou ficar só nessa aqui, orem até o dia 27, meia-noite. Que para mim já tá bom demais. Não adianta eu dizer detalhes, não. Mas eu vou dizer o que Deus está querendo que eu diga. Vou dizer o que Deus está querendo que eu diga. Se tivesse pessoas, não sei, não sei. Porque eles acham o seguinte, eu dou até razão a eles. Eles acho que pensam assim, não vou assistir o canal dele não, porque é mais um crente fanático. Eu não sou fanático não, filho. Eu nem pedi para estar aqui e nem tampouco para falar as coisas antes para Bolsonaro ou para quem quer que seja. Por mim, eu nem isso estaria fazendo, com toda sinceridade. Mas eu vou dizer uma coisa, que vocês não sabem de nada, isso eu tenho certeza, vocês não sabem de nada. De nada. Mas é de nada, meu dia, com toda convicção. Vocês não sabem de nada. Vocês imaginam que sabem. Mas vocês não sabem de nada. Me perdoe. E alguém perguntou para mim, você não tem ninguém espiritual não do lado dele lá? Eu digo assim, me falaram, né, sabe? Eu digo, acho que deve ter, né? E por que é que não mostra isso aí antes de acontecer? Talvez até ele sabe alguma coisa que vai acontecer. Eu é que não sei, que eu não conheço nenhum. Quando eu venho aqui para dizer antes, é porque o espiritual mostra. E eu quero é ver não acontecer. O espiritual me mostrando, eu quero é ver não acontecer. Curto e grosso. Eu me lembro que em 2024, em fevereiro, a direita não saía na rua mais, não. Que sempre isso aqui? Dia 13 de fevereiro, a direita não saía na rua. Né? Não saía na rua. E aí eu comecei a fazer, tive aquele sonho. Mas deixa eu dizer, até para falar aqui, toda honra e toda glória seja da Deus, eu só vivo dizendo isso. Eu digo 500 vezes, é de Deus. Mas o profeta de Deus paga um preço muito grande e sofre, viu? Para ter visão, revelação e sonho. Você nem sabe o que sofre. Nem sabe. Toda honra e toda glória de Deus. No dia que eu tocar na honra e na glória de Deus, eu sou fulminado. No dia que eu tocar na honra e na glória de Deus, eu sou fulminado, eu morro. E uma coisa que eu nunca quis foi tocar na honra e na glória de Deus. Também nunca quis ser adivinho de político, não. Também eu nunca quis ser adivinho de político. Nunca quis. Mas o Senhor me colocou sobre as nações. Sobre as nações, Deus me colocou. E as pessoas que assistem têm um pouquinho de noção. E muitos têm medo. Quando ele fala, quando ele abre a boca, quando ele fala.
acontece, não sabe, aí uns têm dúvida quem me usa, eu sei de tudo, né? Eu sei de tudo, tem gente que tem dúvida, quem está usando ele. Mas olha, quem está me usando é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Jesus de Nazaré. Se você é crente lavado no sangue do Cordeiro, é sacerdote, é bispo, é papa, né? E Deus não te usa, é problema teu, vai falar com Deus. Mas quem me usa, você quem é Deus. A pessoa tem que ter domínio próprio, e a pessoa tem que ter ciência e consciência quem usa, sem nenhum problema de comentários. Né? Nenhum problema de comentários. Comentem o que quiser. E aí, tá difícil hoje, hein, gente? Se você, quem tá olhando para mim, desse rapaz, tá difícil, tá uma briga muito grande. Eu perguntei algo a Deus hoje, quando eu tive essa visão lá, e Deus me deu essa palavra. Tá difícil. Tá difícil. A palavra de Jeremias, filho de Melquias, um sacerdote que estava na norte, na terra de Benjamim. Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e no 13º ano de seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias. E o rei de Judá ia até o fim do ano 10º, de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. Até que Jerusalém, pega essa aí, com um bom entendedor, minha palavra basta. Até que Jerusalém foi levado em cativeiro, no 5º mês. Até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que formasse no ventre, te conheci. Eu perguntei a Deus, Senhor, por que o Senhor, perguntei viamente depois da visão do monte, que eu fiquei assustado. Eu gritei e perguntei, por que, Senhor? Por que eu? Mas por que eu? Eu deitei e dormi. Quando eu cheguei em casa. E eu sonhei. E quando eu sonhei, Deus me disse assim, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, Reginaldo. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, Reginaldo. Antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. E aí eu tive um sonho. Nesse sonho eu continuei. E o Senhor conversou comigo nesse sonho. Depois eu estou meio perplexo, desde um monte para cá. E o Senhor conversou comigo no monte. Ai, Deus do céu. Gente, você vai me dar um minutozinho. Vou só pegar algo aqui em um minuto, porque eu estou tendo visão aqui, eu não esperava isso. Eu tenho essas visões. Aguarda aí, porque eu volto só um segundo. Só um segundo. Eita, Jesus. Eu nunca pensei que o negócio fosse tão difícil, hein? Pegar um lençozinho. Difícil demais. Pensa num negócio difícil. Eu já tive live difícil, mas essa aqui, acho que ninguém percebeu ainda o tamanho da gravidade. O reino espiritual está em guerra. E está em guerra muito forte no território nacional brasileiro.
Nunca foi dito nada aqui que não acontecesse. Mas dessa vez é muito forte. E a consagração, a oração, tem que ser até amanhã meia-noite. Não é que vai acabar amanhã à noite, mas o que está acontecendo em território nacional brasileiro, o que está acontecendo, tem pessoas que não se percebem. Eu fico meio... Deus, eles não estão vendo o que está acontecendo, Deus. Eles não estão vendo a gravidade do que está acontecendo, Deus. Estão todo mundo dormindo. Parece que esse pessoal não estão assistindo as lives. Parece que eles não estão fiscalizando, né, o que é dito aqui acontece ou não. Vão ser pegos de surpresa? Aí o Senhor disse, não, só os que estão dormindo mesmo. Porque você está falando constantemente. E aí, gente, eu sonhei quando eu cheguei em casa e vi isso aqui. E o Senhor, eu me perguntei por quê. Por que o Senhor me levantou para ter esses sonhos? Perguntei muito, hoje eu me perguntei muito, né, das nações. Porque as pessoas esquecem muito fácil. Eu digo, Senhor, é difícil alertar quem está dormindo, Senhor. Aí o Senhor Ezequiel 33 lá, Atalaia de Israel, toca a trombeta. Falava há 2 semanas atrás, desde o dia 14, sobre Nicolás Maduro na Venezuela, coisas que ia acontecer lá antes, tá com quase 20 dias. E aí começa a acontecer e o povo tá achando que é normal. Nada disso é normal, gente. A briga dos anjos tão feia aqui no território nacional brasileiro. Muito feia. Tem gente que vai passar mal, tem gente que vai dar agonia, tem gente que vai para o hospital, sabe? Eu estou dizendo isso desde quinta-feira passada, até o dia 27, meia-noite. Tem coisa que eu não posso dizer rasgadamente aqui, descrever. Só eu digo assim, meu Deus, só se eu desenhar. Né? Que no dia 20, no dia 20, quando foi dia 20, mais ou menos, eu vim aqui dizer assim, ó, até o dia 26, até o dia 27. Até o dia 27 de 5 de 2025, até meia-noite. Vocês orem, tripliquem a oração de vocês, porque o céu brasileiro e o Brasil vai estar em guerra, tem gente que vai passar mal, tem gente que vai desmaiar, tem gente que vai cair, porque a briga é espiritual, não é uma faca, não, nem uma espada, nem um fuzil, não. E ela já começou, só que vai se intensificar até meia-noite de amanhã. Vai se intensificar. Até meia-noite, né? Até meia-noite do 27. Eu vou contar aqui algo, depois que eu terminar de ler isso aqui, você vai escutar. Eu espero de verdade que alguém assista e se tome por avisado. Se tome por avisado. Vamos lá. Eu perguntei a Deus por quê, Deus? Por que o Senhor me escolheu? Por que o Senhor me tomou para falar tudo sobre os Estados Unidos? Aí o Senhor me fez no sonho, aí eu sonhei, o Senhor disse assim, você lembra que você passou quase 2 anos, foi 1 ano e 9 meses, dizendo que Donald Trump sentaria na cadeira presidencial dos Estados Unidos? E muitas pessoas perguntavam o que isso tem a ver com o Brasil, o que isso tem a ver com o Brasil. E você garantia que tinha que ver tudo. E se Donald Trump não senta na cadeira presidencial dos Estados Unidos, já inicia Bolsonaro e a direita brasileira já era. Isso eu disse, agora fazem 2 anos, praticamente 2 meses, que eu venho dizendo isso. E garantia que Donald Trump sentava na cadeira presidencial. E quando todos diziam que ele não ia sentar, e muitos perguntavam que isso tinha a ver com o Brasil, tem a ver tudo. E hoje Deus disse, olha o que está acontecendo aqui no território nacional brasileiro e o americano. As pessoas que perguntavam o que tinha a ver, hoje, eu perguntei, Senhor, será que eles ainda estão perguntando o que tem a ver? Porque dizia que os Estados Unidos não tinham poder sobre o território nacional brasileiro. E há 1, 2 anos e 2 meses, dizia assim, ele tem poder sobre o mundo todo, sobre todo o universo. Olha, se a pessoa enlouquece, ele faz um destroço tão grande se ele tiver o poder na mão, tendo ele o poder na mão, se ele enlouquecer, ele faz um destroço tão grande. Imagine o presidente dos Estados Unidos. Imagine o presidente dos Estados Unidos. Você já imaginou?
Você já imaginou? Imagine o presidente dos Estados Unidos. E aí o Senhor me disse, filho, eu perguntei muito por quê. Muito por quê. E o Senhor disse assim, ainda que antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Eu sonhei com isso aqui. E o Senhor me fez ver um filme. O Senhor me fez ver um filme. Um grande filme o Senhor me fez ver. Que me fez ficar um pouquinho debilitado. A realidade é essa. E o filme que o Senhor me fez ver me lembrou de minha mãe, de meu pai. Eu já contei aqui que minha mãe e os meus pais, né, eram espíritas até um determinado tempo. E minha mãe já tinha 3 filhos. Então, eu era o 4º filho que tinha nascido da minha mãe. Minha mãe tinha meu amigo de pastor Júlio César. Um beijão, Júlio César. Minha mãe tinha 3 filhos. 2 homens e uma mulher. E ela engravida de mim, minha avó parteira. E aí eu fui transpassado para aquele tempo. Por isso eu estou meio debilitado. Eu fui transpassado para aquele tempo. E meu pai não queria que minha mãe me tivesse. Minha avó parteira, né? Minha avó parteira, e não queria que me tivesse. A minha avó parteira, casada com um homem cigano, e ele tinha umas coisas de ler as mãos, dizia que era muito bom o que ele fazia. Eu só tive contato com ele uma vez, com um voo, né? E eu vi aquilo tudo hoje, e a minha mãe queria me ter, né? E o meu pai não queria ter, porque já tinha 3. E aí, junto com a minha avó acelerou o processo. Naquele tempo tinha uma tal de garrafada que se preparava e enterrava no quintal da casa, deixava passar 7 dias e depois desenterrava aquela garrafada e depois tomava. E quando tomava, a criança era abortada. E eu vi isso no sonho. Uma vez minha mãe me contou, por cima, praticamente, isso aí que eu estou falando, mas por cima, não com toda a riqueza de detalhe que eu vi hoje. E a minha mãe dizia que queria me ter, mas o meu pai não queria, e minha avó, que era parteira, fez essa. Hoje é Citotec, toma Citotec para abortar essas coisas, né? E aí eu fui me lembrando, disse, ó, eu vou mostrar aqui algumas coisas de você, né? Por que você tem essa espiritualidade toda? E vou te mostrar e vou te dizer quem você é, né? Eu perguntava, quem eu sou, Senhor, para ti? Quem eu sou para ti? Porque o Senhor anda me mostrando essas coisas que estão acontecendo antes. E aí, Deus me lembrou daquilo lá. Se eu não me engano, até contei aqui uma vez isso, né? Aí Deus me lembrou. Porque eu estava precisando saber, né? E aí, tentaram até os 7 meses. E não conseguiram. Aí eu perguntei muito hoje, mas muito, mas por quê? Por quê? Aceitei Jesus com 15 anos de idade, fui batizado nas águas, mas antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Comecei a falar em novas línguas.
Antes de ser batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito Santo. Depois fui batizado nas águas. E aí começou. Deus me usar na terra. E eu chorava e gritava que queria que Deus me falasse. Porque ele me mostrou algo que eu vou contar para vocês. Agora. Ele me mostrou algo que eu vou contar para vocês agora. Mas eu disse, por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que contar para eles? Eu disse, se as pessoas se dessem por avisado do território nacional brasileiro, estaria assistindo tudo aqui, saberia o que ia acontecer antecipadamente. Se Deus era a favor ou se Deus era contra. Se Deus era contra, eles não iam avançar, não iriam fazer. Se Deus é a favor, eles iriam avançar, iriam fazer, porque Deus daria vitória. Eles assistindo todas as lives de 2 anos, 7 meses para cá, e vendo todas o que aconteceu, e tirando as suas provas. De tanto ver as provas, eles iriam botar fé, como diz o outro. Realmente esse cara está falando pela boca de Deus. Deus está usando a boca dele. Né? Deus está falando pela boca dele. E aí o Senhor me respondeu, filho, quer saber? Eu digo, quer saber quem você é? Digo, quero. Antes que te formasse, versículo 5 de Jeremias primeiro. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Aí eu já comecei a abrir aquele sorriso. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Eu já comecei a abrir o sorriso. E as nações te dei por profeta. E as nações te dei por profeta. Antes que fosse formado no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1. E Deus me respondeu. Eu já perdi até amigos por causa de divergência de opiniões, mas eu continuo firme no que Deus me mostra. Esses amigos que foram se afastando, que não eram amigos, né? Que não fossem amigos, estavam aqui. Por causa de divergência de opinião, está sabendo que eu sou profeta. Sabe por quê? Segurei que eu vou dizer. Aí tu pega a caneta e tu grava. Quando eu venho aqui para falar, de algo que está acontecendo, um alerta para que vocês orem, porque vai acontecer tudo junto, e acaba acontecendo, eu venho 24 horas, 48 horas, 72 horas antes. E dou hora, e dou prazo. São 22 e 24 agora, 26 de 5 de 2025. 26 de 5 de 2025, 22 e 24. Aí o que acontece? Eu dou dias. No dia 20 eu disse até o dia 27. O dia 26 e 27 acontecerá acontecimentos que não aconteceram. Dia 20 eu disse, dia 26 e 27, que hoje é 26. Aí eu pergunto, eu não vou nem perguntar, se vocês quiserem saber, se vocês olharam aí todos os acontecimentos que está acontecendo dia 26, como é que eu sabia no dia 20 que ia acontecer tantos acontecimentos no dia 26? E pedi pelo amor de Deus que orasse e triplicasse as orações até meia-noite do dia 27. Vocês olharam os acontecimentos que estão acontecendo hoje, no dia 26? Vocês olharam? Vocês acompanharam tudo que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos?
Hoje, dia 26, vocês acompanharam? Vocês têm que acompanhar. O Brasil está se acabando e vocês não acompanham? É sério? Então você não ama o Brasil. É por isso que eu estou dizendo. Aquele povo de Copacabana, aquele povo da Avenida Paulista, era para estar aqui agora. O povo de Copacabana, o povo da Avenida Paulista, era para estar aqui agora. Diz que o Brasil só fecha a porta depois de roubado. Há um ditado popular brasileiro, né? O que é que vocês querem? Que exploda tudo de uma vez só e as pessoas infartam e morram do coração por não estar preparada? Se eu venho aqui todas as vezes, já mostro 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma, se antes revelar o seu segredo, se o profeta, pelo amor de Deus, só falta eu abrir a cabeça e desenhar coisa. Eu falo a hora do confronto, agora a hora do impacto vai chegar. E aí? Vocês não estão vendo, não? É sério mesmo. E o que vai acontecer? Daqui para amanhã, meia-noite. Eu tive um sonho, agora gravo o sonho. Pode gravar. Depois da visão grande do monte. Eu tive a visão grande do monte. Não gostaria de falar com ela porque ela já está aí. Não vou mais repetir ela. Tá? Vim para casa, me deitei, dormi, tive esse sonho. Deus falou comigo em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre materno, eu te escolhi, eu te consagrei, eu te chamei e te consagrei profeta das nações. E Deus me fez passar um filme na minha cabeça. E aí, Deus passando um filme na minha cabeça, eu tive um sonho. Eu vi os 3 anjos de prontidão, eles já estavam em pé, porque da outra vez eu vi eles descansando. Sim, para falar isso, Senhor? É? Muito. Senhor, tem certeza que é para dizer isso, Senhor? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu disse assim, eu peguei até admiradores, pessoas que diziam que era meu amigo, e de uma hora para outra sumiu, desapareceu. Aí eu disse, sabe por que eu disse sobre amigos? Porque é o seguinte, quando eu digo uma coisa antes, acontece com 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias depois, outras crenças ou religiões, outras crenças e religião, falam a mesma coisa que eu falei, né? E eu não julgo, não estou aqui para julgar, não julgo, tá? Não julgo, não faço isso. O meu amor é tão grande que eu não julgo. Que com 24 horas depois, eu não estou falando da crença das minhas mesmas fé que eu professo, né, em Cristo Jesus, como um profeta de Deus, né, um homem que aceitou Jesus com 15 anos de idade, que confessou Jesus como seu Salvador, foi batizado no Espírito Santo nas águas. Não, eu estou falando de outras crenças ou religiões, né, que 24 horas depois, ou 48 horas no máximo depois, aparecem praticamente com a mesma coisa do que eu digo, do que eu falo aqui. A mesma coisa. Agora, eu vou perguntar para você. Eu não tenho culpa. Eu digo sempre, mas dá uma olhadinha no horário que eu digo. Dá uma olhadinha quando eu digo que Deus está me mostrando. Olha o horário, 22h29, hoje é 26 de 5 de 2025. Aí o que quando vai acontecer 24 horas depois. Aí você vê lá, 24 horas depois. Mas sempre aqui é primeiro. Entendeu? Sempre aqui é primeiro. Sempre aqui é primeiro. Então eu quero falar aqui. Eu quero perguntar uma coisa para você. Eu tenho culpa. Se outras religiões, não sei, todos os tipos de religiões, as suas vidências, né, os seus canais espirituais, eu não sei, vão falar coisa que eu estou falando aqui agora, daqui a 24 horas. Eu tenho culpa, gente. Eu tenho culpa. Aqui, Marlene Soares dos Reis, 03. Marlene Soares dos Reis está dizendo que hoje ela viu. Hoje ela viu. Marlene Soares dos Reis.
E eu quero perguntar, quem já viu outras crenças e religiões de partes contra? Ela está fixada aí, Marlene Soares dos Reis, verdade, apóstolo. Hoje eu vi. Ela está dizendo que viu. Que culpa eu tenho? A Joana Dark diz, eu já vi. Eu vi e tenho acompanhado tudo. A Renata Costa, que também já viu. São pessoas, né? Eu amo tanto, gente, que eu não quero que ninguém fale mal. Né? A Renata Costa, eu vi e tenho acompanhado. Né? Continua aqui comigo, sabe? Continua comigo aqui, vocês. Todos que já viram isso, coloquei, eu já vi. São crenças, né? São religiões, tá? Que tem meu respeito, que eu respeito todo mundo. Mas que muitas pessoas se assustam, né? Se assustam. E quem dizia que era meu amigo, dizia do mesmo jeito. Aí, quando vê aquilo, não, eu acho que não tem nada a ver. Não. Aí começa a não entender quem é que me usa. Né? Aí dessas pessoas eu não quero nem amizade mesmo, não. Porque a amizade, ela é fixa. Ela não vacila. Olha quantas pessoas aqui, gente, está dizendo eu já vi. Olha quantas pessoas aqui está dizendo eu já vi. Quantas pessoas aqui está dizendo eu já vi. Eu já vi. Quantas pessoas aqui está dizendo eu já vi. Quantas pessoas aqui está dizendo eu já vi. Quantas pessoas aqui está dizendo eu já vi. São centenas e centenas. Eu acompanho, já vi. Pronto. Eu acompanho, já vi. Tenho acompanhado desde 2023. E nem eu sabia, viu? Eu comecei a saber agora, em 2025. Eu não sabia. E tem, deixa eu dizer, existem pessoas de toda crença e religião que eu vou falar. Talvez a direita, as autoridades brasileiras, não estão acompanhando como devo acompanhar, ou as visões, ou as revelações, ou os sonhos que Deus tem me dado acontecer. Talvez elas não tenham acompanhado. Os sonhos, visões, revelações têm acontecido, mas pessoas de toda crença e religião têm ficado parado. E muitos têm procurado e têm dito, olha, nós estamos estudando você. Nós estamos estudando a sua mediunidade, a sua profecia, a sua visão, sabe? A sua forma de ser um vidente, porque eles são de outras crenças e religiões e têm o meu respeito. Tem o meu respeito. Entendeu? Então, é isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu venho dizer aqui, eu digo data e hora, porque justamente para isso. 22h35, 26/5/2025. 26/5/2025. Quando vai acontecer, acontece depois. Depois. Entendeu? Pronto. Se você... Eu até disse assim, eu vou brincar aqui, gente, hein? Eu estou brincando. Até dizer assim, se a direita não crê no que um profeta de Deus, que aceitou Jesus com 15 anos, está falando, então assista aí os outros canais, talvez vocês creiam, né, no que eles dizem a mesma coisa, depois que eu digo, 24 horas depois. Né, 24 horas, 48 horas depois. É só um aviso. Para dizer assim, o espiritual está em alerta e o espiritual está avisando. Eu vi o sonho,
Mas eu sou direcionado por Deus, gente. Eu não posso, quando eu vou começar o sonho, Deus, não. Quem é espiritual aí, ou de outra crença, religião, ou espírita, ou católico, eu não sei, que está estudando a minha pessoa. Diga eu, quem está estudando a minha pessoa? Pessoas que são ligadas à espiritualidade, né? que gostam da espiritualidade, como eu gosto, e está estudando a minha pessoa. Neuza, Clóvis, pronto, vai colocando aí. Vocês, essas pessoas que estão colocando não são pessoas normais. São pessoas que têm um certo dom, né? Boni Cargas, Deus abençoe seu espírito, um beijo, um abraço. Boni Cargas. São pessoas que têm um dom, que têm uma espiritualidade, né? E elas estão aqui. Eu não sei, mas o Espírito de Deus me disse que elas estão aqui e o Espírito de Deus não deixou nem eu contar o sonho. Mandou perguntar quem são, vou perguntar de novo, vocês respondam, por gentileza. Quem são as pessoas que estão aqui e estão me estudando? Estão me estudando a vidência, não sei, a espiritualidade, né? Coloque eu. Pode colocar eu. Fique à vontade, tá? Ninguém vai... Ótimo. Olha, quantas pessoas... Vamos colocando eu. Quantas pessoas, né, que estão estudando a vidência, o sonho, o dom de sonho, ou possa se dizer, eu vou falar isso, Senhor. Não? Tá aí. Canal Verbo de Deus, Deus te abençoe, amigão. Verbo de Deus. Verbo de Deus, não corre não, hein, Verbo de Deus. Não corre não, hein? Corre não, tu fica, hein, Verbo de Deus. Presta atenção. Não vá por ondas aí. Muita gente. Então eu respeito a crença de vocês, respeito a crença, respeito a religião de vocês, tá? E pode fiscalizar à vontade. Pode ver à vontade, pode ver o meu dom de profecia, o dom de visão, de ter visão, a vidência, né? Como vocês quiserem chamar, né? A mediunidade, quando vocês quiserem chamar. Para mim, a ordem do produto não altera o resultado, tá? Como vocês quiserem chamar. Eu já disse aqui um resumo, que eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, fui batizado primeiro no Espírito Santo, depois fui batizado nas águas. Perguntei muito, Senhor, por que tu me mostra isso? E o sonho hoje, o Senhor me disse. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo que te formasse no ventre materno, eu te ungi, eu te consagrei, eu te dei profeta das nações. Eu sou isso. Profeta das nações. Jeremias 1, versículo 5. Pronto. Até uma criança, canal Verbo de Deus, entendeu o que eu sou. O que eu acabei de dizer com a minha boca. Tá? Até uma criança acabou. Agora, eu respeito o católico, eu respeito o espírita, eu respeito todas as crenças, toda a religião. Tem meu respeito. O meu pai me ensinou que respeito é bom. E ele dizia, filho, respeito é bom. Aí eu faço a ele. Respeito é bom e eu gosto. Eu respeito todo mundo. Fui criticado. Algumas pessoas distanciaram, se afastaram, sabe? Só porque eu digo que amo essas pessoas. E aí começaram a me entender mal. Talvez eles até entendiam assim, será que ele é de Deus mesmo? Crente, eu estou falando de crente, lavado em Rio de Santo Cordeiro. Será que é de Deus mesmo? Aí ficaram estou com a orelha em pé. Aí o Espírito Santo vem e me diz, ó, tem gente aí que é crente, está com a orelha em pé. Então, vamos lá. Eu vi 3 anjos. Esses 3 anjos agora não estavam mais acomodados. Eles estavam em pé novamente, nunca mudou de 2 meses para cá. E aí ele estava com outro anjo, que era o anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro. Esses 3 anjos que ficavam em pé, juntamente com o anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro, alertavam e dizia, novamente, nós temos que tirá-lo daqui.
Eu estou dizendo isso há 2 meses, ou mais de 2 meses, dessa data de hoje, 26/5/2025. 26/5/2025. São 22 horas e 41 minutos agora. Há 2 meses atrás eu estou dizendo isso. E ele dizia, nós estamos aqui na retaguarda, na proteção, mas nós temos que tirá-lo. Porque, como diz o ditado popular brasileiro, a tampa da chaleira vai esquentar muito. Eu falava sobre um caldeirão, que esse caldeirão ia ferver de uma maneira gigante. Porque fatos e acontecimentos que nunca aconteceram em 6 anos e 7 meses vão acontecer até o dia 22 de julho. E Deus nunca abriu a mão da data 22 de julho. Não é especificamente que vai acontecer tudo no dia 22 de julho. Não. Não é especificamente que vai acontecer tudo no dia 22 de julho. É até lá. E vocês não têm noção do que vai acontecer até o dia 22 de julho. Vocês não têm noção do que vai acontecer até o dia 22 de julho. De certo, entre todos os acontecimentos, centenas de acontecimentos, Deus me manda antecipar o final de todos eles. E o final de todos eles é que Deus libertará o território nacional brasileiro. Entre todos os centenas de acontecimentos que vai acontecer, Deus manda eu antecipar o final. Para aqueles que são imediatistas, que querem as coisas rápido, é que Deus libertará o território nacional brasileiro. Não adianta se espernear. Deus vai libertar o território nacional brasileiro. Mas as coisas irão acochar com muito mais a brevidade. Olha, matéria jornalística do UOL, do Estadão, da Folha de São Paulo, do Metrópolis, matéria jornalística, esses meios de comunicação terão demais. Um jornalista vai olhar olha o que eu vou dizer agora, hein? Um jornalista vai olhar para outro e vai dizer assim, não, é tanta coisa que aconteceu que nós não sabemos nem o que divulgar. Um jornalista vai olhar para o outro e vai dizer, é tanta coisa que aconteceu de uma hora para outra que nós não sabemos nem como divulgar. 03 e Canal Verbo de Deus. Eles vão dizer isso e pode ser que vocês tenham a oportunidade e o privilégio de ver eles dizerem amanhã ou depois de amanhã até o dia 22 de julho, o que eu estou dizendo aqui antecipadamente, baseado no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos profetas. Deus não faz nada em uma nação que tem um profeta sem antes revelar o acontecimento. Eu disse, por parte espiritual, no dia 20, que no dia 26 estava aceso um alerta no reino espiritual. Olha o que aconteceu hoje, dia 26. Olha o que aconteceu hoje, dia 26. Vocês já estão ligados nas notícias desde manhã, 8 horas da manhã, o que aconteceu dia 26 hoje? E o alerta espiritual vai de uma maneira gigantesca, uma velocidade, sabe, incrível, de 2.000 quilômetros por hora. É um negócio que eu nunca vi, 2.500 quilômetros por hora. Vai até amanhã, no dia 27, meia-noite. Meia-noite até amanhã. Meia-noite até amanhã. E lembre-se dos anjos que começavam a conversar com o anjo do presidente Jair Bolsonaro, que dizia, nós estamos aqui na retaguarda, na proteção, mas o negócio vai pegar. Eu vi um aumento de pessoas correndo para o posto de gasolina. Não era que vai faltar combustível, mas era um aumento de muitas pessoas, 300 vezes mais correndo para os postos de gasolina. E também o supermercado. Por causa da dimensão, eu falo da parte espiritual do sonho que Deus me deu, a dimensão espiritual que vai triplicar, que vai septiplicar. Pelo amor de Deus, assista essa live, pelo amor de Deus, e olhe as notícias. Eu não estou dizendo que vai acontecer o que já aconteceu, não. Eu não estou falando do que já aconteceu, eu estou falando do que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Fique à vontade. Fique à vontade.
Fique à vontade para olhar, para fiscalizar e para ver. Quando eu falo uma data, tem gente que é tampada. Eu só não vou falar de outro nome porque eu tenho muito amor no meu coração. Quando eu falo a data 22, não é acontecimento do dia 22, não. Ou tampado e tampada. Não é do dia 22, não. É o que acontece até lá. Ó, se tem gente da esquerda aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Ó, tu não me leva a mal, não. Mas o que Deus vai fazer no Brasil não tem mais condições à verdade. Ela não vai prevalecer e ela não vai ficar de pé. Ela vai se acabar e se destruturar todo dia, se tem alguém da esquerda. E se o teu pai, o teu Deus é poderoso, que ele não deixa acontecer o que está saindo pela minha boca. Eu acho difícil. Todo dia vai desmoronar, todo dia vai desmoronar, todo dia vai desmoronar, todo dia. Porque esses são os sonhos que eu estou tendo. Essas são as visões que eu tenho. E está acontecendo. Está acontecendo. Mas eu não vou me chatear por causa de meia dúzia de pessoas que são tomés. Não. Não assistem, não fiscalizam e quando diz uma data, eu vou abrir o cérebro dessas pessoas, que eu acho que ela tem amnésia ou tem esquizofrenia. E botar, não, cadê do dia 22? Cadê não sei de quê? Mas não olha todos os dias os acontecimentos. Então, vamos perder tempo não. São espíritos, né? São espíritos que vagueiam, né? São espíritos que desocupados, né? Tem espírito desocupado, tem espírito desocupado, tem anjo do bem, tem anjo do mal, tem, entendeu? Então, esses espíritos desocupados, a gente não olha, né? Olha para os anjos de luz. Então, vocês, Jair Messias Bolsonaro, alerta total. Mas está numa proteção muito grande. Eu não posso dizer assim do restante, dos outros. Porque tem gente que vai passar mal, tem gente que vai passar mal, vai passar mal, vai passar mal, uma vez, duas vezes. Entendeu? A pressão é tão grande que vai acontecer coisas que não aconteceram em 6 anos e 7 meses. 6 anos e 7 meses não aconteceu. Então, o negócio vai dificultar e vai crescer. São sonhos espirituais, eles acontecem, então vocês podem olhar. Pelo amor de Deus, até dia 27, meia-noite. Hoje é 26, hoje é 26 de 5 de 2025, eu já venho falando desde o dia 20. Hoje, agora, são 22h48. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo amor de Deus, levante o clamor, levante a oração, sabe? Levante o clamor, levante a oração, grite, clame, e vamos deixar que Deus realize e faça a vontade dele. Vamos deixar que Deus realize e faça a vontade dele sobre a face da terra. Vamos deixar. Esse ano todinho não vai deixar de ficar. Eu não vou dizer não, gente. Deus disse, não diga não, filho. Porque eu quero responder pessoas. Não é porque Deus me mostra quem está, mas eu não quero responder. Não responda não. Realmente são pessoas que são vazias da espiritualidade, né? E pessoas vazias com espiritualidade, nós temos que saber peneirar e não responder. Então, vocês querem a libertação do território nacional brasileiro? 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 Então, se prepare para o tudo. Então, se prepare para o tudo, porque o tudo não será adiado, o tudo vai acontecer. Se prepare para o tudo. Nada poderá ser surpresa para você. Lembrando que nós estamos em guerra espiritual, uma guerra grande, que vai vir para a física com tudo. E aí, no final, essa eu deixei para o final. Eu vi militares de alto escalão, Exército, Marinha, Aeronáutica, no sonho. No sonho eu vi militares do alto escalão, Exército, Marinha, Aeronáutica. E eu vi essas pessoas, né, militares dos alto escalão, Exército, Marinha, Aeronáutica, caindo na mira do Pentágono e da Casa Branca. Caindo na mira do Pentágono e da Casa Branca. São militares da ativa. Da ativa,
militares da ativa. Eu vi isso em sonho. Possivelmente são os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Possivelmente são os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Porque em sonho eu vi perfeitamente, eu vi os comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e eu vi uma lista que não deu para detalhar, mas dava para saber que eram os comandantes das 3 forças da ativa, não, os comandantes das 3 forças da ativa, Exército, Marinha e Aeronáutica, e num radar completamente espiritual do Pentágono e da Casa Branca. Então se prepare, porque eu vi isso em sonho. Eu sou um homem muito usado em sonho, dotado em sonhos, na espiritualidade desde pequeno na espiritualidade. Eu amo ser espiritual e amo buscar as coisas espirituais. Então eu vou repetir: militares da ativa do Exército, Marinha e Aeronáutica, possivelmente seus comandantes, Exército, Marinha e Aeronáutica, possivelmente seus comandantes, irão entrar no radar. Né? Já estão no radar, na mira, mas irá ter menções dos nomes, né? Dentro de alguns dias. Dentro de alguns dias dessa data de hoje, 26 de 5 de 2025, 22h52, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica poderá entrar, os seus nomes sendo falados. Porque eu vi uma reunião espiritual e participava dela no Pentágono e na Casa Branca. Então, isso é real, o sonho foi muito real, por isso eu estava fazendo isso assim, tendo uma dificuldade para poder começar, porque a batalha espiritual era grande, e aí, tá aí. Só guardar essa live, fiscaliza, e vamos ver, mas se prepare para tudo, hein? Se prepare para tudo. Sou um homem dotado em sonhos, e eu sou